Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Certas coisas nunca mudam e nem deveriam mudar. Mais do que necessárias, são indispensáveis. Salvam nossa vida, economizando nosso tempo. São pequenas, mas fazem grandes coisas. É da simplicidade desses detalhes que surge a complexidade dos seus significados. Como viveríamos nós, humanos, sem a existência das máquinas? A presença dessa infinidade de circuitos, botões, displays, fusíveis e bytes é o que nos permite um mínimo de descanso entre um dia e outro. São eles que ligam partes do nosso cotidiano. Se uma pequena engrenagem falha, todo o processo sofre. E nossa rotina, onde uma coisa depende da outra, acaba falhando também. Por muito tempo, a comunicação interna foi considerada inútil, desnecessária e sem resultados. Puro engano. O diálogo corporativo, em suas variadas formas, dá unidade aos setores, personaliza o contato com cada trabalhador e fortalece o time, como uma engrenagem, com inúmeras ligações e ramificações, que só faz sentido quando vista de fora. Afinal, certas coisas não devem mudar. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com. Uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para melhorar a comunicação em todos os níveis da igreja. O nosso assunto de hoje: veículos internos. A todo tempo somos bombardeados com informações, produtos milagrosos, resultados imediatos e algo que você não pode deixar de comprar. Cada vez mais, as empresas buscam uma comunicação externa eficaz para passar uma boa imagem ao seu público-alvo. No ambiente corporativo sempre existem aquelas conversinhas de corredor, uma comunicação interna que nem precisa de planejamento para acontecer, elas simplesmente acontecem. E é muitas vezes nesse momento que rumores, especulações e pontos negativos da empresa acabam se espalhando pelo corredor e entre os funcionários. Gostaria de começar conversando com vocês sobre a importância da comunicação institucional e, claro, também dos perigos de quando uma organização, sendo uma igreja ou uma empresa, qualquer tipo de instituição, deixa de lado um compromisso sério com uma comunicação corporativa e um plano eficaz de comunicação. Primeiro, a organização ela precisa ter consciência dessa importância da comunicação. Quer dizer, a comunicação é essencial dentro da organização, né? Para haver essa ponte entre a direção, funcionários. Quer dizer, então, primeiro tem que haver essa quebra de paradigma, cultura de empresas que não investem em comunicação interna entre seus funcionários e a alta direção. Então, é o primeiro aspecto. O segundo, aí sim, é buscar mecanismos de aplicação dessa comunicação interna dentro da organização. Eu acho que um aspecto interessante de se colocar é que a comunicação tem que fazer parte do organograma da empresa. Então, uma diretoria de comunicação, por exemplo, ela tem que ser uma diretoria, assim como tem a diretoria financeira, a diretoria administrativa, de produção, porque a partir do momento que a comunicação entra no organograma da empresa e ela é vista como uma questão estratégica para aquela empresa, aí ela vai fazer parte da cultura organizacional e todos os procedimentos comunicacionais vão fluir de uma maneira mais tranquila. As empresas não percebem a relação que há entre a comunicação interna e a comunicação com os públicos externos. Não percebem que são os funcionários
aqueles que primeiro interagem com os públicos internos, desde a telefonista, a secretária, a recepcionista, a colega que serve o cafezinho para as visitas, etc. Todo o trabalho que nós temos internamente repercute junto aos públicos externos. E, ao mesmo tempo, são os funcionários, no caso das empresas públicas, os servidores é que, na verdade, alavancam a imagem da organização. Quando a empresa começa a ser falada, ter uma imagem negativa internamente, certamente ela não tem mais saída. Porque a comunicação interna ainda não foi percebida como estratégica. Ainda é alguma coisa vista como alguma obrigação que a gente tem que fazer, alguma coisa que significa mais despesa do que investimento. É uma visão absolutamente equivocada. O ideal é que a instituição, a empresa, tenha um plano de comunicação para que ela possa desenvolver essa atividade de maneira organizada. Mas isso varia muito do tamanho de empresa e da área em que ela atua. Uma instituição grande é sempre aconselhável ter um plano de comunicação ou, no mínimo, uma política de comunicação. Ela tem que fazer vários estudos a fim de definir com muita clareza quais são os seus públicos internos, seus públicos externos, ver de que maneira ela quer veicular a sua mensagem e estabelecer normas de procedimento para que o trabalho seja realizado de uma maneira minimamente organizada, sem riscos de ruídos na transmissão da mensagem. A comunicação interna tem uma importância fundamental porque ela vai veicular no interior da instituição as informações que são necessárias para que haja uma boa comunicação interna, para que as pessoas fiquem bem informadas, para que haja divulgação das informações essenciais para aquela comunidade interna. Tudo isso é fundamental para que uma empresa ou uma instituição pública ou privada possa desenvolver o seu trabalho. Toda ação, seja ela para o público interno ou externo, requer planejamento. Para entender melhor como se faz um plano de comunicação interna, vamos dividi-lo em 3 passos. Primeiro, você precisa fazer um diagnóstico sobre a parte interna da empresa, para enxergar os problemas e possíveis oportunidades. Segundo, estabeleça suas metas e organize o seu plano de ação para alcançá-las. E por último, no terceiro ponto, escolha o melhor método de comunicação a ser aplicado na empresa. Na primeira etapa do projeto, é importante percorrer todos os corredores da empresa, ouvindo aqueles que compõem a estrutura da organização. É importante saber o que cada um espera da empresa, para que quando o projeto for colocado em prática, possa resultar em motivação para todos os funcionários. A comunicação interna, se a gente for pensar de maneira abrangente, ela envolve essa interação com, a gente chama, todos os públicos internos de uma organização. Se a gente pensar numa universidade, por exemplo, a gente tem pelo menos 3 públicos que têm características diferentes. Vamos imaginar os professores, os alunos, os funcionários. Então é preciso, na comunicação interna, perceber que as pessoas se vinculam às organizações de forma diferente e por isso enxergam a organização de forma diferente. O que pode ser alguma coisa pouco importante para um público interno pode ser importante para o outro. Outra coisa é imaginar que a comunicação interna é diferente da mente da comunicação com o investidor, o consumidor, é a despesa, não investimento. Então, normalmente na primeira crise, boa parte do que se investe em comunicação interna já é descartado. Suspende-se um jornal interno, diminui-se a interação com os funcionários e assim por diante. É importante ter a opinião da comunidade interna. O ideal seria você ter esse retorno do público interno até para saber como a comunidade pretende que a comunicação seja realizada. Mas nem sempre isso é possível, dependendo do tamanho da instituição, do tamanho da empresa, nem sempre isso acontece. A maneira ideal é você fazer uma sondagem de público, pode ser por amostragem ou não, e aí você recolhe informações que vão nortear o seu trabalho na elaboração do plano de comunicação. Você pode definir coisas como quais são as mídias que interessam ao público, quais são os temas mais relevantes, de que maneira tratar esses temas, com que frequência. São sinalizações de como um trabalho de comunicação interna deverá trabalhar daí em diante. No diagnóstico interno, não são apenas os funcionários que devem estar engajados no projeto. É preciso também o envolvimento da direção da empresa. Assim,
Quando a comunicação interna for colocada em prática, a diretoria vai saber como conduzir da melhor forma as informações. Acontece um processo de cultura em algumas empresas onde a gente tem um departamento lá de comunicação e aí a diretoria manda trabalhos para esse departamento, né? Mas, na verdade, a diretoria nem tem uma noção ampla de qual é a comunicação, quais são as principais ferramentas, como essas ferramentas poderiam ser aplicadas. Como há muitos leigos, né, que não estão envolvidos com esse processo, muitas vezes eles pensam que a comunicação acontece de uma coisa absolutamente natural e não precisa nem ser estudada e nem planejada, porque vai acontecer mesmo, mas não é bem assim. Nós temos que estar atentos, temos que estar envolvidos para que a gente assuma o mesmo rumo e ela funcione como uma instituição realmente, com foco, com objetivo e obedecendo a um cronograma. Acho que o Valdeci tocou num ponto que é bastante interessante, onde quem é que deve fazer parte do compromisso para que uma comunicação aconteça de forma eficaz, né? A gente tem determinadas organizações onde o chão de fábrica não tem uma participação muito forte no processo de comunicação. Mas em outros ambientes é diferente. A gente tem a diretoria como não tendo um foco principal na comunicação. São dois polos, dois diferentes focos, mas dois grandes problemas, né? Todo mundo tem que estar inserido nele. Primeiro, a direção tem que ter consciência da necessidade da comunicação. É essencial. Esse é o primeiro passo, né? No caso específico do House Organ, por exemplo, quer dizer, quem que vai participar do House Organ, né? Todos os funcionários, a direção vai participar. Vai haver um conselho editorial formado a partir dos funcionários para que se faça as pautas, para que se faça a organização desse House Organ. Um aspecto que o mercado utiliza muito é você colocar a comunicação no patamar da alta diretoria. Então, a gente tem o vice-presidente de comunicação, a gente tem o diretor-geral de comunicação. E aí, ele está conversando com a alta diretoria no mesmo nível igualitário de poder de decisão e ele consegue passar para a equipe dele as ações que devem ser feitas. Então, não é só para ter o departamento de comunicação fazendo o jornalzinho, mas ele tem que funcionar como estratégico e fundamental dentro da empresa, atuando como uma das diretorias. Porque a partir do momento que ele atuar como uma das diretorias, ele vai ser ouvido no momento de crise, no momento de elaboração, no momento de planejamento, e aí esse fluxo de comunicação entre a base do trabalho e o topo vai funcionar perfeitamente. No caso da Unicamp, nós não fazemos comunicação para promover a marca, a grife Unicamp. Não é esse o objetivo. Nós fazemos comunicação para divulgar as atividades de ensino e pesquisa que são desenvolvidas internamente. Então, varia muito do que a empresa pretende com o seu plano de comunicação. Ela pode fazer um trabalho mais para o lado da publicidade, aí ela vai promover a sua marca, a sua grife, ou ela pode fazer um trabalho mais voltado para o jornalismo, que é o nosso caso. A gente aborda a comunicação do ponto de vista jornalístico, que é para divulgar as atividades de ciência e ensino que são desenvolvidas aqui na Unicamp. Após descobrir os pontos fortes e fracos da empresa, é preciso analisar os dados coletados para começar a organizar o plano de comunicação. A equipe de comunicação deve se reunir com a direção, destacando pontos que devem ser acrescentados ou melhorados, para juntos definirem os objetivos a serem atingidos pela comunicação interna. Do ponto de vista da formação básica, essa visão mais ampla de comunicação e de comunicação interna está mais próxima dos colegas de relações públicas. Tá? Mas se você olhar o mercado brasileiro, boa parte, a maioria dos gestores em comunicação das empresas brasileiras são jornalistas, né? Porque é um mercado em expansão e certamente não tem propriedade de ninguém. Eu diria que é uma área mestiça, né? Por isso que eu digo, tem que ser alguém que tem essa capacidade de atualização permanente e essa visão abrangente de comunicação. E aí é mais do que jornalismo, é mais do que RP, é mais do que publicidade, é tudo isso. Na escolha pelo melhor plano de comunicação para a instituição, você não pode esquecer de 3 elementos fundamentais para o sucesso da comunicação interna. Transparência sobre as decisões, simplicidade para que ele seja fácil de ser executado, mas ainda, acima de tudo, o plano precisa ser realista. A equipe responsável pelo plano de comunicação deve enxergar as melhores ferramentas de comunicação interna, ou seja, aquelas que podem ser aplicadas dentro da empresa. São inúmeras as ferramentas, mas cada uma tem as suas características bem específicas.
As mídias podem ser escritas, visuais, orais e virtuais, ou até mesmo utilizar novas tecnologias. Entre os recursos usados na divulgação de informações dentro da empresa estão o jornalzinho empresarial, jornal mural, intranet, TV ou rádio da própria empresa, e-mail corporativo, boletins, folhetos, vídeos institucionais, entre muitos outros. Vamos falar agora sobre alguns tipos de veículos, alguns house organs que a gente pode ter como sendo aplicáveis para a empresa, para a igreja, enfim, para qualquer tipo de instituição. O jornal interno, ele tem que mostrar o funcionário, tem que mostrar o colaborador, tem que mostrar o que eles estão fazendo. Claro, esse é um aspecto do house organ, né? Projetos da empresa, o que está sendo feito, coisas banais que as pessoas gostam de se ver ali. Por exemplo, aniversário, né? As pessoas gostam de saber que a Carla está de aniversário, que você está de aniversário. Isso pode estar ali no house organ, né? O funcionário vai pegar, ele vai se sentir parte daquele processo, porque o nome dele está ali. O departamento de comunicação tem que trabalhar com todas as frentes que a comunicação permite. Então, uma TV institucional, por exemplo, ela pode trazer informações para o público interno, mas ela também pode ter uma abrangência externa. A gente tem, por exemplo, supermercados que têm os seus monitores de LCD espalhados nas lojas e que trazem promoções do dia, alguma informação, dica de limpeza, tal. E esse mesmo canal, que muitas vezes é via satélite, ele é utilizado internamente para trazer informações para o público interno. A gente usa todas as mídias para quase tudo, né? Porque todas elas são muito úteis. Agora, varia muito. No Jornal da Unicamp, por exemplo, que é um veículo impresso semanal, a gente reserva para aquelas matérias mais aprofundadas, né, que vão tratar especificamente de pesquisa. Então, é um veículo que vai levar a atividade de pesquisa para o seu público leitor de maneira mais aprofundada, não é de uma maneira superficial. Seria diferente, por exemplo, se fosse uma outra mídia ou rádio, onde você vai dar um tratamento menos aprofundado ao assunto. O portal da Unicamp, ele se destina a veicular todo tipo de informação de interesse da universidade. Não só as matérias de natureza científica, como também as matérias de natureza institucional. Então, informações que dizem respeito à Unicamp, quando a Unicamp quer se manifestar institucionalmente, oficialmente perante o público, é através do portal. Na televisão, há uma grade com vários programas, basicamente são programas de entrevistas, onde você traz sempre esse ou aquele personagem dessa ou aquela área, e ali há debates, há conversas e o assunto é esmiuçado na forma de uma conversa, de uma entrevista. Nunca se deve achar que tudo serve para todos. Lançar uma única mídia para toda uma empresa pode ser a destruição de um plano de comunicação. Lembre-se, cada mídia atende a um público. Mídias e públicos têm as suas características bastante próprias. É mais complexo do que a gente imagina, sim. Quando a gente simplifica, com certeza a gente está perdendo alguma coisa. Se a gente faz um jornal interno que tenta acertar todo mundo ao mesmo tempo, a gente certamente não está acertando ninguém. Porque aquilo que é uma pauta, alguma coisa que pode interessar a um público lá dentro, pode ser alguma coisa distante da realidade do outro. Aquilo que pode ser razoável para um gerente, do ponto de vista de um texto, de um discurso, pode ser sofisticado para um cara lá de chão de fábrica. Do ponto de vista de uma pessoa que tem dificuldade de leitura, ou que lê com um pouco mais de dificuldade, de cuidado, as coisas podem ser um ruído na comunicação e nem uma facilidade. E por isso que às vezes você adota a televisão interna, programas de televisão interna, ou rádio interna e tal, e não necessariamente só veículos impressos. Mas o jornal, o mural, os bons murais, eles continuam, a intranet, né, podem ser veículos importantes do ponto de vista da comunicação interna, desde que eles sejam, em função das novas gerações, sejam mais interativos, sejam mais atraentes, permitam a participação. Então é importante perceber que a personalização, a segmentação faz parte do processo de comunicação, inclusive interno. Dentro de uma empresa, de uma igreja, de um clube, nós temos vários públicos diferenciados. Por exemplo, eu vou fazer um material para rodar na intranet. O chão de fábrica nem sempre tem acesso à internet no horário de trabalho.
Então, para eles, é melhor a gente pensar no jornal mural, numa rádio, numa TV, e não num conteúdo que vai ser rodado na intranet. Para o pessoal de escritório, já é diferente. Então, é importante a gente conhecer quem é o nosso público interno, as diferenças que esse público tem e destinar para conversar com esse público, para ouvi-lo e para pegar as sugestões dele, as melhores ferramentas que a comunicação proporciona. E não usar uma única ferramenta para todo mundo. Fazer aquele house organ 1001 utilidades. Isso não é necessariamente o que a gente fala de comunicação moderna. Na organização adventista, em diferentes associações, a gente utiliza diferentes estratégias também. A gente já produziu para algumas revistas, tem muita utilização da intranet, mensagens via e-mail corporativo. Você trabalha alguns com jornalzinho interno, com vídeos, a gente prepara alguns tipos de treinamento internamente também. E como rede na organização, a gente tem hoje, por exemplo, um grupo de discussão entre os jornalistas da organização adventista, onde nós também trocamos ideias e procedimentos para trabalhar com o nosso público interno, que a gente trabalha não só com... A gente tem como público interno não apenas os funcionários de uma sede administrativa, mas também os membros da Igreja Adventista, por já conhecerem a igreja, por trabalharem como voluntários, por se engajarem em nossos projetos também. Eles também fazem parte do nosso público interno e para eles também temos veículos internos. Qualquer coisa que nós fazemos, precisamos da comunicação. E as pessoas precisam estar informadas do que estamos fazendo e como vamos fazer. E então, o aspecto de comunicar quando, como, o que vamos fazer é fundamental para qualquer atividade dentro da igreja. A igreja, ela tem como base, por exemplo, utilizar o seu boletim semanal. Uma outra coisa que muitas igrejas têm feito é fazer a notícia através de pequenos vídeos, vídeos de 2 minutos, 3 minutos, rápidos, interessantes. Você tem, além desses elementos básicos, você tem aí toda a rede social que hoje nós podemos fazer, por exemplo, um blog para a igreja, um Facebook, grupos no Facebook, você tem o Twitter, que você vai mandar mensagens, tem o elementar, que é o e-mail, você cadastrar todos os membros e ter o e-mail de todo mundo e disparar a notícia, o boletim via e-mail para todo mundo. A gente está falando bastante sobre veículos internos. Os veículos internos, eles sempre devem falar bem da empresa? O veículo interno da empresa não é apenas para a sua autopromoção. Quer dizer, a empresa tem que, a alta direção e a própria organização tem que ter a humildade suficiente para entender que aquele veículo, às vezes, pode vir contra a própria organização. Quer dizer, ali pode ter críticas, pode ter sugestões de melhorias profundas dentro da organização e que precisam ser assimiladas pela alta direção. Isso é importante. A alta direção tem que ter essa humildade de acatar aquelas críticas que vêm da comunicação interna. É difícil de conseguir entender e incorporar isso no processo, né? A alta cúpula deve pensar, poxa, eu estou investindo tantos reais aqui na produção desse produto. E eu estou produzindo um produto que está falando mal do meu próprio negócio, então é um processo um pouco tenso, né? Quando nós escondemos o erro, nós aumentamos o rombo. As pessoas pensam, alguma coisa de errado tem. Então é bom ser transparente, ser honesto, simplesmente levar o caso a público, lógico, dentro da ética, dentro de padrões, e resolver a questão. Se esquece muito mais fácil quando você é transparente do que quando você esconde. Isso, inclusive, serve para uma gestão de crise, né? A questão da transparência é fundamental tanto na produção de notícias internas quanto no momento de crise, no momento em que as coisas não funcionam da maneira como foi planejado. Então, a equipe interna, o público interno, os colaboradores precisam ser os primeiros a saber o que está acontecendo, quais as atitudes que serão tomadas diante desse problema, dessa crise ou dessa situação adversa, e a partir daí o profissional de comunicação, que é qualificado e tem capacidade técnica para tal, ele sim vai entrar em contato com a imprensa e ele vai explicar, ele vai entrar em contato com a opinião pública e colocar o posicionamento da empresa ou da instituição sobre esse momento adverso. O que não pode é o
o colaborador interno não saber o que está acontecendo na empresa dele, porque ele pode ser uma fonte para um jornalista. Um jornalista ele pode, às vezes, não ter acesso ao diretor de comunicação, mas ter acesso a um funcionário, um colaborador que trabalha na produção, que foi onde aconteceu o problema. E aí essa fonte vai falar coisas que a empresa estrategicamente não gostaria que fosse falada, ou vai falar até da maneira errada. E no caso das igrejas, deve ficar bem claro que não é porque eu sou diretor de comunicação que eu vou resolver esses problemas. Casos de crise são casos graves que devem ser reportados a um superior da comunicação. Às vezes tem um assessor dentro da sede regional, da sede estadual, que pode dar esse suporte e não alguém que não é profissional, que pode piorar a situação. Como igreja, nós queremos ser conhecidos como o povo da esperança. Esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança num mundo novo, num mundo renovado, num mundo onde podemos viver sem a maldade, sem a dor, sem o sofrimento. Essa é a nossa principal notícia, né? Todos nós, como adventistas do sétimo dia, somos comunicadores. Somos comunicadores de esperança. A maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós conversamos com as pessoas. As nossas ações refletem aquilo que está no nosso caráter, na nossa vida. Nós comunicamos esperança através da nossa maneira de ser, de agir. Esta é a grande tecla que eu sempre falo, porque essa é a minha esperança do meu coração. Eu nasci nesta igreja, vivo nesta igreja e tenho a grande esperança de viver com Cristo Jesus e com todos os nossos amigos por toda a eternidade. Essa é a nossa maior esperança. Comunicação interna podem ser simples mensagens que trocamos uns com os outros nos corredores. Assim, palavras de ânimo, carinho e esperança podem transformar vidas. A comunicação da mensagem de esperança deve, antes de tudo, começar dentro da própria igreja. Nós, como comunicadores adventistas, temos o poder de transmitir uma mensagem eficaz ou não. Qual delas está sendo pregada pelos murais da nossa organização? Como anunciantes dessa mensagem de esperança, devemos ter cuidado e incentivar todos a se unirem em uma só equipe, para que a comunicação estratégica também tenha um único objetivo: anunciar a volta de Jesus.